Ok, bora lá, vamos lá avançar o vídeo. Vamos lá. Foi utilizada pelo Estado Novo como propaganda para legitimar a não descolonização na época de territórios como Angola e Moçambique. Décadas mais tarde, mantém-se no nosso imaginário cultural. É muito comum nós ouvirmos esta romantização do colonialismo, embora Portugal tenha sido um dos países que iniciou a escravatura moderna, lá no século XV, através do tráfico de pessoas escravizadas de África, e também tenha provocado o apagamento cultural e epistemológico de incontáveis povos. Foi através desse tráfico humano, da Lá, violência e dá do uma abuso paragem, dá sexual. uma paragem. Ele falou de uma questão muito importante, e nós já referimos a isso quando falávamos da romantização da história da colonização, né? Não existiu, eu acho que nós concordamos nesse sentido, que não existiu violência maior do que a violência do processo da acumulação primitiva do capital. Estamos a nos referir aqui especificamente do colonialismo e da escravatura. Não existiu na história da humanidade algo tão trágico, superior a essa tragicidade que a colonização trouxe para os territórios africanos, asiáticos em diante. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar verdadeiramente a história da África, estudar a história da colonização sem o romantismo, rompendo com as estruturas do que a academia havia me ensinado, eu encontrei uma diversidade de violência, né? Porque há uma escritora, Marimbani, não sei se conhece a americana, Marimbani, ela tem um livro, Yorugos, né, que refere-se à supremacia branca, aos Yorugos. Partes do livro em que ela conta como alguns colonizadores, né, estamos a falar alguns. Ok, como é que eles entravam para a casa das pessoas, né, entravam para a casa dos escravos, estupravam as mulheres à frente dos filhos, e muitas das vezes mandavam o esposo ou os filhos saírem para fora, e algumas vezes essas mulheres eram violentadas dentro de casa, com os filhos a observarem para isso. E não era apenas um homem, era mais de duas, três, quatro pessoas. E outra questão no livro, e eu me deparo com essa informação muito agressiva, no livro do Laurentino Gomes, um escritor até brasileiro, um grande escritor. Ele escreve muito sobre a questão da escravidão, onde ele diz que o Oceano Pacífico, de tanto, quer dizer, no processo dos tráficos negreiros, de transporte dos escravos, muitos escravos se lançavam de navios, e alguns escravos que ficavam doentes eram lançados também do navio. Esse processo de lançar escravos, e era um número, imagina esse processo lá, feito dentro de 400 e tal anos, ou 500 anos, por aproximadamente 5 séculos, pessoas a serem lançadas constantemente no mar, né? E segundo o professor Laurentino Gomes, ele diz que isso cria uma rota de tubarões, cria uma rota de tubarões só para seguirem os corpos de navios negreiros. Olha tamanho. É importante levantar esse assunto também, porque quando a gente joga esse assunto dentro de um debate, a primeira coisa que eles falam é: mas a escravidão sempre existiu. Vamos lembrar aqui que a escravidão ela existia de uma maneira diferente, que eu acho até um absurdo a gente chamar pelo mesmo nome, né? Quando tinha uma escravidão, por exemplo, entre povos africanos, uma nação derrotada, um grupo derrotado, se tornava escravo do outro grupo. Só que esse escravo, ele trabalhava, ele tinha vida, ele tinha dignidade, ele tinha comida, ele tinha onde dormir. Nunca aconteceu na história da humanidade inteira. Eu vou continuar aqui que eu acho que ele caiu. Nunca aconteceu na história da humanidade inteira a maneira como a escravidão colonialista europeia foi feita. Nunca nenhum povo em toda a história do planeta Terra e do ser humano fez a escravidão dessa maneira humilhante, desumanizadora, objetificadora, assassina, estupradora, destruidora de cultura e de história, da maneira que está sendo feita, da maneira que eles dizem que todo mundo fez. Aqui, voltamos. Eu estava a falar que eles sempre usam esse argumento de que a escravidão existia na África antes de eles chegarem lá. Só que o que eles faziam, essa maneira de estuprar as mães, de apagar a cultura, de objetificar, de destruir quem a pessoa é, de maneira que as crianças nascem pensando que são escravos, são objetos, que apanham de chicote, sabe? Isso nunca existiu na história da humanidade inteira. Ninguém nunca fez isso com outra vida. Não é nem com outro ser humano, nunca fez isso nem com um bicho.
Então, a escravidão da maneira que a Europa traz, na história da humanidade inteira, não estou falando nem da história moderna, é uma escravidão que nem deveria ser chamada de escravidão. Porque esse tipo de destruição da dignidade e da humanidade do ser vivo que eles trazem nunca foi feito por nenhum povo. A gente tem registro histórico, arqueológico, a gente é marxista, a gente trabalha com fatos e com ciência de que foi demonstrado já. A gente não pensa nas coisas e, eu acho que foi assim, então assim será. Não. A gente só acredita em teoria que já foi demonstrada, que já foi comprovada. Mas essa é a sua opinião. Não é uma questão de opinião. Questão de opinião fala que tem gente que acredita que é isso, né? Que o mundo não existe um mundo real, só existe opiniões por aí. Então, sim, sim, claro. Se eu quiser fazer um celular usando bambu e água, eu consigo. Não, tem um jeito certo de fazer o celular, e se eu não seguir aquela verdade única e absoluta, ele não vai funcionar. Né? É uma questão matemática. Isso, é uma ciência que se demonstra real. E essa ciência que a gente segue é uma ciência que se demonstra real. Então fica muito engraçado falarem, vocês reclamam da escravidão europeia, mas a escravidão sempre existiu. Não, não desse jeito. Tá? Quando uma pessoa era escravizada, vamos pôr assim, de uma tribo para outra da África, se olharmos para isso, Alan, se olharmos para isso, esses discursos, eles tendem sempre a esconder não só uma ignorância geral da história, como é um discurso que também tende a se recusar de enxergar os fatos tal como eles são. Por exemplo, é como um indivíduo que está muito submerso com a fé, né? Ele acha que, independentemente das contradições e as violências que foram feitas na Bíblia por indivíduos que foram profetas de Deus e até por próprio Deus Jeová da Bíblia, né? Achar que é uma coisa natural, se eu sempre dizer uma coisa natural, tentar naturalizar tudo. E outra coisa, tentar relativizar tudo é relativo nesse sentido. Essas pessoas têm uma interpretação. O que você pensa e é relativo, as coisas não são assim como pensas. É algo que os reacionários tentam fazer com o capitalismo. O capitalismo sempre existiu, as coisas sempre foram assim, sempre houve violência, sempre houve exploração. Alguém, uma vez, um indivíduo liberal formado em economia, disse para mim, você acha que se não existe igualdade na natureza, você acha que haverá igualdade na sociedade? Eu disse, mas nós estamos a discutir algo sério. E a pessoa quer tirar referências na natureza, nos animais, nas formigas, se de facto existe igualdade entre as formigas, entre os animais. Essa discussão é falsária para tentar frustrar uma tendência não só de revolução social, como uma tendência de transformação da sociedade. Isso é uma espécie de cobardia, até um certo ponto é uma espécie de cobardia. É a redução do debate, né? Tipo, a escravidão tá certo porque a formiga também escraviza. Fala, se você acredita nisso, vá ser uma formiga, não venha ser humano como nós, né? E assim, a gente é dotado de inteligência, dotado de polegar opositor, dotado de uma ciência, uma capacidade de registrar a própria história, passar para os nossos filhos o que a gente aprendeu de melhor na vida. Então fica ridículo você trazer o debate para isso. É muito ridículo, e de pessoas que até estudam, tentarem exemplificar e fazer, exemplificações baratas, exemplificações simplistas demais, que é para tentar compreender um processo complexo, um processo histórico extremamente complexo. A questão da exploração, da desigualdade social não é uma questão que merece uma comparação tão simples como esta.